Deixa os dois já acabar, foi. então. Pode fumar ao Já vivo, foi, não. Já foi? tá ao vivo. Muito Já. bom, cara. Vou esperar aqui, vou botar o Jones no silencioso. Pronto. Pode anunciar aí, Luiz. Estou esperando ele terminar aqui. Foi. Tá aí? Estão me escutando? Vá, espera aí. Salve, salve, galera, tudo bem? Aqui o meu nome é Luiz Pergunta se o pessoal está Fernandes. ouvindo. Juntamente com meu amigo Antônio Gá, a gente está dando início a um programa semanal aí na nossa quarentena, que se chama, no caso, Resgatando os Clássicos. Toda semana a gente vai estar discutindo um livro, uma obra de um clássico do pensamento social, progressista, revolucionário em geral. Muitas vezes esses pensadores, um pouco à margem, hoje em dia, do debate acadêmico. Enfim, a ideia é a gente revitalizar e cada vez mais reforçar a necessidade das pessoas estarem lendo, terem contato com obras clássicas, do pensamento social brasileiro, latino-americano e revolucionário de forma geral. Hoje, a gente começa por um grande pensador da história, um grande intelectual da história do Brasil, da história dos revolucionários brasileiros em geral, um pensador que, inclusive, sai de dentro do seio militar, né, que se chama Nelson Werneck Sodré. Para vocês terem uma ideia, o Nelson Werneck Sodré produziu diversas obras em diversas áreas do conhecimento. A principal delas, sem dúvida alguma, ele está dentro do campo da história, mas também na área da geografia, da economia, da filosofia, da crítica literária. Por exemplo, Nelson Werneck Sodré foi o primeiro pensador intelectual brasileiro a trazer, a ler e trazer as ideias de Lukács, do grande filósofo húngaro marxista, para o Brasil. E a gente selecionou hoje para a gente discutir essa obra da maturidade do Sodré, que se chama Capitalismo e Revolução Burguesa no Brasil. Uma obra que ele escreveu nos anos 90, bem no finalzinho da vida dele, e ele vai, ao longo do livro, ele vai discutir duas questões principais ao longo da sua produção. A primeira delas, as polêmicas com relação à caracterização da estrutura, da chamada formação social brasileira. E a segunda parte desse livro, até pelo que diz até no nome, discutindo sobre a tal da Revolução Burguesa inconclusa no Brasil e a discussão isso dentro da historiografia, né? Então, hoje a gente vai, para estar discutindo essa obra, Nelson Werneck Sodré, etc., a gente convidou um camarada muito especial, que é o camarada Jones Manuel, que é historiador, mestre em serviço social e também um dos grandes propagandistas, aí, já até apareceu, do marxismo no Brasil hoje, nas redes sociais. Acho que a maioria aqui conhece já o Jones, e ele vai estar aqui num bate-papo, que a ideia é ser sempre um bate-papo, uma entrevista, para a gente estar debatendo esse livro do Sodré. Vou passar a palavra agora para dar até o encaminhamento, para se apresentar aí para o meu amigo Antônio Gá, alagoano, mestre, fazendo mestrado em Direito, para ele dar sequência aí à nossa atividade. Então, uma saudação aí para todo mundo. Olá, pessoal. Meu nome é Antônio. Como já foi apresentado, eu estou organizando o canal aqui, que vai ter essas iniciativas semanais, junto com o Luiz. A gente até está pensando, já pensou toda uma programação com diversos intelectuais para apresentar. Mas o canal também vai ter algumas questões de meu interesse normal, além do debate político, acadêmico, vai ter também algumas coisas de cinema. Então, sigam, se inscrevam no canal, que a gente vai tentar dialogar. E nessa primeira oportunidade a gente vai trazer esse diálogo com o Jones, e eu já vou introduzir a questão no seguinte sentido. Eu mesmo conhecendo o nome de Nelson Werneck Sodré, tendo lido alguma coisa, alguns artigos, alguns comentários biográficos sobre ele,
eu mesmo nunca estudei o Nelson. Eu nunca tive contato com sua obra de forma dinâmica. E eu já estou militando, estudando há quase 10 anos. Inclusive, como comunista, no Partido Comunista, há coisa de 6, 7 anos. Então, é uma obra importante para o debate do Brasil, só que pouco conhecida atualmente. A gente, tanto uma estigmatização, e até mesmo ausência, silenciamento, tanto no meio militante quanto na academia. Então, eu queria que o Jones, inicialmente, fizesse comentários sobre o autor, a obra, a biografia política do Nelson Werneck Sodré, para que a gente possa entender. Então, é isso, Jones. Vou abrir seu microfone. Então, galera, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Tá tranquilo o som? Massa. Vê, Nelson Werneck Sodré, ele é um autor de uma vastíssima obra, né? Um cara que tem mais de 50 livros publicados, mais 2.000 artigos, sem falar em textos menores de jornal. Você leva uma vida para estudar toda a obra do Nelson Werneck, né? E ele foi, né, até o golpe de 64, segundo João José Reis, o autor marxista mais importante do Brasil, mais lido do Brasil. O Nelson Werneck, ele era mais lido que, por exemplo, o famoso Caio Prado Júnior, né? Era o grande pensador marxista daquele momento. E é um cara que tem uma obra vastíssima, que é a bibliografia incontornável para se tratar do tema de questão militar no Brasil, história da imprensa, história da literatura, formação social, formação econômica e social do Brasil, relações agrárias, o tema da cultura também. Nelson Werneck Sodré escreveu muito sobre o tema da cultura e tem formulações que são profundamente atuais, debatendo a problemática da ideologia do colonialismo e por aí vai. Nelson, ele foi um sujeito que nasceu em 1911, né, no Rio de Janeiro, e aí morreu em 1999. Ele foi militar, é por isso que ele é chamado de general do povo, general da história e da cultura. Teve uma longuíssima carreira militar, chegou, inclusive, nos anos 50, a participar do grupo político que ganhou a diretoria do Clube Militar. O Clube Militar, para quem não sabe, é uma espécie de órgão oficial das Forças Armadas Brasileiras, que é gerido por militares que estão na reserva, ou que vão para a reserva, que tem eleições, os militares votam e tal, e a esquerda chegou a ganhar isso. E aí Nelson Werneck participava da diretoria, que foi gestão do clube militar, e até os anos 40 não era marxista, embora já tivesse um interesse muito grande na cultura, na história, tivesse uma produção que já se iniciava, só que a partir do final dos anos 40 transita para o marxismo, né? E aí, nos anos 50, já é um pensador marxista. Foi pioneiro no Brasil em introduzir aqui a obra de Jorge Lukács e de José Carlos Mariátegui. Então, muito antes do Carlos Nelson Coutinho ou do Leandro Ponda, o Nelson Werneck Sodré já tinha trabalhado com as reflexões das categorias do Lukács no Brasil, especialmente as suas reflexões sobre a história da literatura, sobre o problema da literatura brasileira, e também foi um dos primeiros a trazer o José Carlos Mariátegui para o Brasil, né? Assim como foi pioneiro em teses hoje consagradas, por exemplo, a afirmação, que hoje não é novidade para ninguém, de que as revoltas quilombolas dos seres humanos escravizados tiveram um papel central na crise, na instabilidade política do Segundo Império, né, que o processo de desmonte do regime monárquico brasileiro não foi uma simples defasagem histórica do desenvolvimento do capitalismo mundial, esse regime era anacrônico, que houve uma série de disputas políticas e que o papel dos seres humanos escravizados na instabilidade foi central. Isso hoje é evidente, é algo óbvio, mas Nelson Werneck ele foi o primeiro ou um dos primeiros a tratar da importância da guerra quilombola no Brasil, né? E esse pensador, ele foi basicamente estigmatizado depois do golpe, né? Depois do golpe de 1964, como a gente sabe, a Uni foi fechada, as universidades sofreram intervenções, editoras foram fechadas, livrarias fechadas, jornais
empastelados, como se falava na época, fechados e por aí vai. Só que o processo de repressão na ditadura ele foi seletivo. Veja, alguns tiveram que fugir do Brasil para não ser presos ou mortos, outros não tiveram seus livros circulados no Brasil. É o caso, por exemplo, do Rui Mauro Marinho e da Vânia Bambirra, que eram autores extremamente lidos e publicados em todos os países da América Latina, e no Brasil seus livros simplesmente não circulavam, só que outros autores ficaram, né? A ditadura permitiu que eles permanecessem no Brasil e produzindo. E aí São Paulo, a partir da USP e depois da Unicamp, se consolidou como um grande polo produtor de ideias, um polo central na dinâmica da cultura brasileira, e esse pensamento paulista ele tomou para si a tarefa de destruir qualquer tipo de legitimidade da produção teórica e da ação política dos comunistas no pré-golpe e, em menor medida, dos trabalhistas, né? E aí começou toda uma campanha de estigmatização, caricaturas e calúnias, efetivamente, a despeito de alguns erros reais terem sido criticados e que merecem realmente ter crítica, mas em cima de erros reais que existiam tanto na atuação política como na formulação teórica do PCB antes do golpe e do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, se criou uma série de caricaturas. E aí Nelson Werneck Sodré, ele foi vítima de uma campanha de difamação que talvez seja a maior campanha de difamação contra um pensador da história brasileira, sem qualquer tipo de exagero aqui, sabe? Nelson Werneck ele foi reduzido ao autor do feudalismo, né? Como se a obra de Nelson Werneck Sodré, de mais de 50 livros, mais 2.000 artigos, e por aí vai, fosse um simples repetir mecanicamente uma tese da Internacional Comunista de que o Brasil teria relações feudais no campo, que as relações na agricultura seriam feudais ou semi-feudais. Foi tratado como marxista dogmático, mecanicista e stalinista, né, que é o grande signo para ostracizar alguém na cultura brasileira, é chamá-lo de stalinista, que, como a gente sabe, é um pecado maior ter simpatia pelo bigode do que pelo Satanás. E, aliado a isso, toda a obra de Nelson Werneck foi reduzida a essa tosquice, né, de que ele supostamente seria um cara que copiava o que Moscou falava, né, que é uma acusação, inclusive, muito comum a ser feita contra os comunistas, né, que é uma acusação que está presente no cinema, está presente na música. Aquela música que o Caetano Veloso fez em homenagem ao Marighella, comunista, ele fala que o Marighella deixou de seguir as ordens de Moscou quando saiu do PCB, né? Então, é uma ideia muito presente em diversos âmbitos da cultura e por aí vai. E aí, Nelson Werneck ele foi jogado no ostracismo, objetivamente. A minha geração, veja, eu tenho 30 anos, a minha geração, ela não lê a geração de autores do pré-golpe, objetivamente. Então, como o Antônio Gá acabou de comentar, que milita há muito tempo, estuda e não tem aprofundamento na obra do Sodré, a nossa geração, que tem mais ou menos 30, 35 anos, aprendeu na universidade, na academia e na maioria das organizações políticas brasileiras que tudo que foi produzido no pré-golpe era um conjunto de imbecilidades transplantadas de Moscou por autores que não conheciam a dialética, né? E isso tem até algumas sacanagens, que é, por exemplo, o Leandro Ponder, ele escreveu um livro, né, A Derrota da Dialética, assim como o Carlos Nelson Coutinho nos anos 80, criticou muito o marxismo-leninismo do PCB, seu caráter dogmático, que não compreendia a particularidade da realidade brasileira. E tanto Carlos Nelson como o Leandro Ponder, que foram do PCB, militantes históricos do PCB por muito tempo, eles falam que falar que existiam relações feudais no Brasil era um grande exemplo desse dogmatismo. O que eles escondem é que Carlos Nelson também falava em relações feudais no Brasil e Leandro Ponder também. Né? Até o Carlos Nelson tem um livro, Literatura e Humanismo, de 1967, em que ele fala que o Brasil tinha relações feudais para tratar do atraso no campo. E aí, nas edições posteriores, ele mudou o termo e fala em relações pré-capitalistas. E aí se fez algumas malícias desse tipo, né? De que
Algumas pessoas foram ostracizadas, outras se salvaram, meio que apagaram o seu passado. E a gente não lê Nelson Werneck Sodré, Alberto Passos Guimarães, Edson Carneiro, Clóvis Moura, o próprio, até líderes políticos como o próprio Luiz Carlos Prestes, por exemplo, é comum tratar eles como imbecis, né, que não entendiam nada da formação social brasileira, sendo que a gente não para ler. Isso é muito grave. Veja, o Luizinho falou que eu vim do mestrado em serviço social, né? Meu mestrado em serviço social, eu tive duas cadeiras para ler os clássicos, né? E aí, que clássicos a gente leu? A gente leu Raimundo Faoro, Sérgio Buarque de Holanda, né, pai do Chico Buarque, e aí Carlos Nelson Coutinho, Francisco de Oliveira, o Celso Furtado, qual foi o outro, rapaz? Foi Celso Furtado, Carlos Nelson Coutinho, Francisco de Oliveira, Florestan Fernandes, e só. E Rui Mauro Marinho. Ô, João, posso entrar numa polêmica? Oi? Posso entrar numa polêmica? Fale. A gente gosta de polêmica, né? Os clássicos, eles gostam de polêmica, produzem questões para a realidade concreta e, por isso, essa realidade concreta é contraditória e a polêmica faz parte, de alguma forma, ela educa, né? E aí, entrando nesse quesito, você tocou numa coisa muito interessante. Quando, por exemplo, eu fiz a graduação em História, o pensamento do Sodré sempre era visto como algo atrasado, um mecanicismo, uma transplantação das ideias de Moscou. E isso, aquela ideia, aquela visão manualística que na história você teria sucessivos modos de produção. E o Sodré teria uma leitura evolucionista da história, linear, né? E aí dizem que isso aí vinha do chamado stalinismo, de Moscou, etc. Mas quando eu fui ler o Sodré, os livros, etc., em especial esse que a gente está discutindo hoje, Capitalismo e Revolução Burguesa no Brasil, a gente vê que até a tese sobre feudalismo do Sodré, ela não tem nada de um evolucionismo linear, por exemplo, né? A tese de feudalismo no Sodré, ele assume uma espécie de particularidade aqui dentro da formação social brasileira, na formação social brasileira. Eu digo isso porque a primeira coisa que o Sodré vai trabalhar é que você há distintos modos de produção na formação social brasileira, em especial na nossa estrutura colonial. Óbvio que o modo de produção que vai predominar nesse período é o escravismo, as relações escravistas, principalmente em atividades voltadas para exportação, etc. Mas ele vai falar que o feudalismo no Brasil, ao contrário do que foi na Europa, se a gente for pegar a literatura clássica na Europa, que vai cuidar aí das reflexões da transição da antiguidade para o feudalismo, que vai falar que o feudalismo era a síntese do modo de produção escravista, do escravismo antigo com o modo de produção germânico, né? Ele vai falar que no Brasil isso foi ao contrário. Na verdade, ele fala de um recuo feudal. Esse recuo feudal se deu em áreas que você teve uma decadência, principalmente das atividades de exportação para a metrópole. Por exemplo, a produção de cana-de-açúcar no Nordeste. Ou então, Minas Gerais, a mineração. Algumas áreas que vão produzir para o mercado interno, ainda muito pequeno, mas que vai ter ele vai admitir que existia algum mercado interno na colônia, etc., com toda a polêmica que se tem isso foi retomado por historiadores e economistas mais contemporâneos. Enfim, isso aí eu pergunto para você, não tem nada de um evolucionismo mecanicista, né? E outra coisa que eu queria saber de você, até com base nesse debate sobre o feudalismo no Sodré, se você poderia contextualizar um pouco esse debate com relação, por exemplo, a Caio Prado Júnior, de um lado, digamos assim, mais à esquerda, e do outro, mais à direita, o Roberto Simons, né? Grande empresário que também vai escrever nesse período, vai ser, digamos assim, um contemporâneo de Sodré, e também vai escrever reflexões sobre a história econômica brasileira. Então, eu pediria para você desenvolver essas questões, se for possível, a gente fazer esse debate. Vamos lá. Antes de entrar nas perguntas de Luiz, tem uma coisa que eu quero falar, que, veja, essa crítica ao manual, via de regra, ela é uma crítica, como é que eu posso colocar de maneira carinhosa? Um tanto quanto caricatural. Porque, veja,
Eu, no meu mestrado de serviço social, eu recebi essa crítica do manual, né? Que o marxismo no Brasil, antes do golpe, era o marxismo manualesco e por aí vai. Sendo que na graduação em serviço social, os estudantes se formam a partir de manuais, né? Porque aquela biblioteca básica do serviço social, publicada pela Cortez, o nome daquilo ali é manual. Aquilo ali é um manual. Assim como no direito, por exemplo, o que é o livro do Alisson Leandro Mascaro, Estado de Forma Política? Aquilo ali é um manual, sabe? Então, essa crítica do manual ela é muito engraçada, assim como os livros do David Harvey ensinando como ler o Capital, aquilo ali é um manual. Então, a crítica ao manual parece que é uma coisa do passado, mas a gente usa manual hoje em dia, né? É muito comum, inclusive na graduação no serviço social, pelo menos na UFPE, era muito comum os estudantes falarem que eles liam pouquíssimo Marx, se formavam muito mais a partir da biblioteca básica do serviço social. Aliado a isso, o manual vulgar é sempre dos outros, né? Então, sempre quem produz um manual diz que o seu manual é bom e o manual dos outros é vulgar. Um grande exemplo disso é o manual do David Harvey, que ele confunde valor com a quantidade do valor, né? Então, ele diz que valor para Marx é tempo de trabalho socialmente necessário para produzir uma mercadoria. Não, isso está errado. Então, assim, o manual do David Harvey comete um erro que o manual da economia política da União Soviética não cometia, sabe? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa crítica do manual, além de que, considerando que a gente vive num país que cerca de 60% da população transita entre o analfabetismo funcional, é uma utopia, um tanto quanto elitista, achar que a população vai ter acesso ao marxismo lendo Lukács, lendo Hegel, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa crítica do manual para não entrar no elitismo, que é muito comum nas universidades, é muito comum em certo pensamento marxista, que, por exemplo, até hoje me ataca por eu ser youtuber, que é como se fosse um pecado tentar difundir o marxismo a partir de vídeos ou a partir de podcasts, porque o marxismo pleno, bonito, ele está indo sentar a bunda e ler o Capital, o que é fundamental, mas nem todos os trabalhadores no aqui e agora vão poder sentar a bunda na cadeira e ler os 3 livros do Capital. Fechado esse parênteses, 2 coisas. Primeiro, no Sodré não existe nenhum tipo de evolucionismo. Até porque, veja, o Sodré, até 1962, ele falava em capitalismo colonial, né? Então, o Sodré ele entendia que as relações no Brasil-colônia, por serem profundamente mercantilizadas, já que, por exemplo, os engenhos de cana-de-açúcar produziam, tendo uma perspectiva de uma plataforma ali de cálculo racional, visando lucro, ou então a mineração na região das Minas Gerais era uma atividade econômica extremamente voltada para a obtenção de lucro. O Sodré falava em capitalismo colonial. O Sodré abandonou a tese do capitalismo colonial a partir de estudos de materiais empíricos. E isso é muito importante, né? Isso é pouco comum hoje. O Sodré era o tipo de autor que, para mudar uma tese, para ver se estava errado, para sustentar uma tese, isso passava por sentar a bunda na cadeira e estudar materiais diretos, né? Ir nos arquivos, ler cartas da época do Brasil Colônia, ler jornais, ler relatório para o rei de Portugal, enfim, ler materiais diretos. Sodré, ele tinha essa coisa de muito, até o fim da sua vida, está enfurnado em bibliotecas, em arquivos públicos, está lendo materiais diretos, porque é a partir daí que ele formulava suas teses. Então, o Sodré, no Introdução à Revolução Brasileira, que é quando ele lança pela primeira vez a tese da regressão feudal no Brasil, ele parte da compreensão de que, de um modo de produção majoritariamente escravista, sobredeterminado por várias relações mercantis, dada a sua ligação com o comércio mundial, né, no processo de acumulação primitiva de capital, várias áreas que vão sofrendo uma decadência econômica, como é o caso das Minas Gerais, depois do período áureo da mineração, ou como é o caso do Nordeste, depois de perder a primazia no comércio mundial de açúcar, vão passando por um processo em que aquela pujança mercantil vai regredindo e, no lugar dela, vão se solidificando relações de dependência muito próximas à servidão. Então, quando o Sodré ele fala em feudalismo, ele não quer dizer que as relações no campo aqui brasileiro são iguais às relações na Europa. O Sodré, pelo contrário, toda a obra dele existe uma obsessão em buscar a particularidade das formas de desenvolvimento capitalistas no Brasil.
num grande clássico dele, a história da burguesia brasileira, que é um livro assim, inigualável em termos de pretensão teórica e política, de fazer uma história da burguesia desde do começo da colonização até hoje. O Sodré ele abre o livro falando da importância de não fazer um transplante das categorias de burguesia e proletariado do centro do sistema capitalista da Europa para o Brasil, porque aqui tem particularidades, que a gente tem que tentar captar essas particularidades, ainda que o conceito burguesia, proletariado e capitalismo seja o mesmo. O conceito é o mesmo, mas ele se expressa com determinantes próprios de acordo com o desenvolvimento específico de cada formação econômico-social. Então, Sodré, ele dominava a dialética entre o particular e o universal. Essa coisa de dizer que Sodré não dominava a dialética, que Sodré não sabia de dialética, isso é um absurdo. Sodré ele dominava a dialética entre particular e universal com muita qualidade, inclusive. Aliado a isso, quando Sodré está falando em feudalismo, se a gente fosse resumir, a gente diria o seguinte: ele está chamando de feudalismo a grande propriedade de terras, o grande latifúndio, né, com técnicas de produção e de trabalho profundamente atrasadas. A gente chega no século XX, em que vários latifúndios têm técnicas de trabalho próprias do século XIX e que existe uma relação de dependência, de dominação pessoal do latifundiário sobre o conjunto dos trabalhadores, de tal sorte que não foi estabelecido o núcleo fundamental das relações burguesas, que é o trabalho assalariado impessoal regulado por um contrato. Isso não significa dizer que Sodré não compreendia a inserção desse sistema agroexportador latifúndio do país e do mercado mundial de maneira geral. Ele, pelo contrário, ele escreveu muito sobre como a manutenção desse sistema latifundiário, que ele chamava de feudal, era funcional a um processo de maior exploração da classe trabalhadora que não tinha nem sequer acesso ao básico que seria um salário, né? E veja, de fato existia. Percebe? De fato existia. A ideia de que, ao fim da escravidão, se estabelece no Brasil relações de trabalho livre, no sentido capitalista, em que eu vou e vendo minha força de trabalho, recebo um salário e posso ir para outro trabalho, procurar o trabalho como eu quiser, isso é falso. No campo brasileiro, vamos lembrar, no campo brasileiro, os castigos físicos se mantiveram com muita regularidade até os anos 50. Então, era muito comum os latifundiários ainda colocarem seus trabalhadores no tronco e escotear eles. Vamos lembrar que isso existe até na Marinha Brasileira, né? A Revolta da Chibata, vamos lembrar do grande João Cândido, que lutou contra os castigos físicos, tal qual na época da escravidão, que existiam na Marinha Brasileira. Assim como existia a meiagem, assim como existia o cambão, formas de relações de trabalho que não passavam por assalariamento. Assim como o latifundiário tinha realmente um poder pessoal direto que não passava pela intermediação jurídico-política do Estado burguês. Ou seja, o latifundiário mantinha seus capangas armados direto e ele fazia a lei no seu latifúndio. E foda-se. Né? E isso, veja, mudou, mas não mudou tanto assim. Posso dar um exemplo para vocês. Quando eu fiz minha graduação em História, eu paguei uma cadeira que é a História dos Trabalhadores do Açúcar. E aí, a professora Cristina Dabá, ela levava os seus orientandos, né, para visitar algumas usinas de cana-de-açúcar aqui de Pernambuco. Sendo que os orientandos dela só iam quando o Ministério Público do Trabalho ia fazer alguma vistoria nesses engenhos. Quando os membros do Judiciário do Ministério Público do Trabalho iam fazer vistoria, eles iam acompanhados da Polícia Federal ou, às vezes, do Exército. Veja, membros de cargos importantes do Estado burguês brasileiro têm medo de ir sozinho nas usinas de cana-de-açúcar no Brasil, porque sabem que os latifundiários têm uma força militar armada própria. Então, assim, você pode chamar isso de X, de Y. Agora, que existe uma série de relações que estão fundamentadas no poder militar privado do proprietário fundiário, que não são plenamente relações assalariadas de tipo capitalistas com liberdade, no sentido burguês da liberdade do trabalhador,
assinar um contrato e quebrar esse contrato, ou o burguês quebrar esse contrato quando quiser, isso é fato. E aqui tem uma coisa muito interessante, que é, se condena muito Sodré por falar em feudalismo, mas isso é engraçado porque o José Carlos Mariátegui, né, o José Carlos Mariátegui, ele falava em feudalismo também. 7 ensaios de interpretação da realidade peruana, esse livro aqui, o Mariátegui, ele fala em feudalismo. Antes da Internacional Comunista falar em feudalismo, né? E aí Euclides até lembrou uma coisa muito interessante, que é o termo feudalismo para falar da América Latina não é invenção de Sodré, não é invenção do movimento comunista. Antes de existir União Soviética, antes de existir Internacional Comunista, Gilberto Freire falou em feudalismo na América Latina. Oliveira Viana falou em feudalismo na América Latina. Capistrânio de Abreu falou em feudalismo na América Latina. Manuel Bonfim falou em feudalismo na América Latina. Você tem uma larga tradição historiográfica, e aí o camarada Antônio Carlos Mazeu, Negrita, a historiografia de origem ibérica, que fala em feudalismo na América Latina, assim como na Argentina, você também tem uma larga tradição historiográfica do século XIX que fala em feudalismo. O termo feudalismo para tratar das relações agrárias no Brasil não foi invenção do movimento comunista. Atenção! O termo feudalismo, para falar das relações agrárias no Brasil, não foi invenção do movimento comunista. Quem fala aqui foi a Internacional Comunista e Stalin, que criou a teoria do feudalismo na América Latina, ou é desinformado ou é canalha. Objetivamente. Não existe terceira opção. Isso não foi uma criação do movimento comunista. Evidentemente, o movimento comunista incorporou isso, mas não só o movimento comunista. O termo feudalismo, para falar da América Latina, isso eu estou debatendo no meu livro autoral que eu estou escrevendo, ele se configurou como uma linguagem da época, em que falar em feudalismo na América Latina e no Brasil não significava ser marxista, não significava ter filiação com o marxismo soviético, e muito menos significava ter adesão à estratégia democrática nacional defendida naquele momento da história pelo PCB. Então, José Carlos Mariátegui, que defendeu a Revolução Socialista no Brasil, falava em feudalismo. Os pensadores da CEPAL, que não eram socialistas, não eram marxistas, via de regra, Aníbal Pinto, Inácio Rangel até que era marxista, mas Aníbal Pinto, Inácio Rangel, Celso Furtado, no começo também, falavam em feudalismo. Os pensadores do trabalhismo brasileiro, como o Paul Schillinger, falava em feudalismo. Leonel Brizola, nos anos 60, falava em feudalismo. Leonel Brizola falava em acabar com a servidão no Brasil a partir da reforma agrária. Ernesto Che Guevara falava em feudalismo. Os trotistas falavam em feudalismo, e aí é importante, foi o primeiro grande documento trotista de interpretação do Brasil, o esboço de uma análise da formação social brasileira. Estava ali falando em feudalismo no Brasil, um feudalismo sui generis, mas assim, todo mundo falava em feudalismo até os anos 60. Isso não significava ser marxista, isso não significava filiação com o marxismo soviético, isso não significava defender que existia uma burguesia nacional revolucionária. Isso era a linguagem da época, do mesmo jeito que hoje, miseravelmente, todo mundo fala em democracia, isso não significa uma filiação específica, ou neoliberalismo é uma linguagem corrente. Mas o que eu entendo por neoliberalismo não é o mesmo que a Marilena Chávez entende, não é o mesmo que a Lissada entende, não é o mesmo que o Márcio Postman entende, e por aí vai. Então, falar em feudalismo hoje é falar em neoliberalismo hoje é uma linguagem da época, mas isso não significa uma filiação teórica específica à corrente teórica X ou Y, seja política X ou Y. Quase todo mundo fala de feudalismo hoje. Além disso, o problema de Caio Prado Júnior e Nelson Werneck Sodré são pensadores que não são comparáveis. E aí quem fala isso até o Zé Paulo Neto. Vou até me proteger aqui, citando Zé Paulo Neto. Deixa eu pegar esse livro aqui dele. Esse livro aqui de Zé Paulo Neto, Marxismo Impertinente, tem um ensaio sobre Nelson Werneck Sodré, que é muito bom. E Zé Paulo coloca uma questão que é importantíssima. O Zé Paulo fala, a obra de Sodré e a obra de Caio Prado Júnior tem amplitudes diferentes. Sodré é um cara multitemático, de maneira absurda. Assim. Sodré é o cara, como eu já falei, que escreveu sobre história da literatura e teoria literária, questão militar,
história da imprensa. Sodré é o cara que escreveu sobre questão racial, que era um tema que o Caio Prado Júnior ou não falava, ou quando falava, só falava besteira, era um negócio absurdo. Sodré é o cara que tratou muito da questão cultural. Sodré é um cara que todos os temas fundamentais do Brasil foram abordados por ele. Eu diria, inclusive, que o único tema que eu acho que Sodré não abordou foi a questão da mulher. Embora, nos livros dele, ele volta e meia faça um comentário sobre a necessidade de emancipação da mulher, fim da opressão sobre a mulher, mas ele não tem, assim, uma obra robusta sobre isso. Caio Prado Júnior é fundamentalmente um historiador econômico. E isso não significa diminuir a obra dele, mas significa chamar a atenção para a diferença de amplitude temática, sabe? Caio Prado é um pensador fundamental, genial, clássico do pensamento marxista brasileiro, latino-americano, mas Caio Prado Júnior era fundamentalmente um historiador econômico, que tem contribuições para pensar a dimensão da superestrutura política brasileira, mas era um cara de compreensão temática muito mais restrita. Sodré é um cara que, sabe, ele abarca o mundo. Sodré, ele abarca o mundo de temas. Mal comparando, é como a relação Marx e Engels, né? Enquanto Marx era um cara ali focado em fazer a sua crítica da economia política, Engels era o cara que escreveu sobre química, sobre biologia, sobre direito, sobre questão militar, sobre história do cristianismo, sobre questão urbana, sobre questão da mulher, e por aí vai, sabe? Engels é muito mais multitemático do que Marx, então a gente tem que ter cuidado na hora de comparar isso. Aliado a isso, veja, o Caio Prado, ele faz uma malícia. E que muitos fazem isso. Eu até comentei isso com o nosso amigo Luiz Fernandes no privado. Eu estou relendo o livro do Caio Prado, Revolução Brasileira. Né? E aí o Caio Prado ele fala que essas relações de dependência pessoal, o poder militar e jurídico do latifundiário, guarda sobre os camponeses, a situação de concentração fundiária, os maus tratos físicos, e por aí vai, isso não é feudalismo, expressão do feudalismo, mas isso é uma herança da escravidão não superada. Veja, o Nelson Werneck, ele, quando vai falar em feudalismo no Brasil, considera a influência de mais de 300 anos de escravidão na conformação do que ele chama de regressão feudal, não. Isso é muito importante. A tese do Caio Prado Júnior de que as relações agrárias no Brasil e sua formatação arcaica se devem a uma herança da escravidão, no livro, né? O Revolução Brasileira, se não me engano, foi lançado em 66 ou 67. Isso não era uma novidade no debate brasileiro. Alberto Passos Guimarães já tinha falado isso. Eu coloquei isso no meu livro. Nelson Werneck Sodré também já tinha tratado disso. Isso não é bem uma novidade. A novidade é que Caio Prado Júnior exclui qualquer debate sobre feudalismo e coloca tudo na determinação dessa herança escravocrata não superada, dado o caráter, usando palavras que são bem do Caio Prado Júnior, extremamente elitista e antipopular das grandes transições históricas do Brasil. Né? E aqui abre um segundo parêntese, que é a tese do Gessé Souza, na Elite do Atraso, de que o Brasil se explica por uma herança da escravidão, também não é nenhuma novidade, né? É uma vulgarização, inclusive, dos debates dos anos 60, que o Gessé Souza não cita ninguém, ele diz que é ele que está criando isso, que nenhum pensador brasileiro considerou a importância da escravidão na formação do Brasil, e aí a gente considera a existência de Clóvis Moura, de Nelson Werneck Sodré e tantos outros. Eu diria, fundamentalmente, que é isso. E aí, antes de Luiz entrar com a pergunta, só para concluir, veja, o fato é, eu também acho inadequado a gente falar em feudalismo na América Latina. Agora, Sodré aponta que as relações de trabalho no campo brasileiro, pós-período de abolição, proclamação da República, por aí vai, não eram relações de trabalho assalariado livre. Isso é fato. Vários pensadores acabando combatendo a ideia de feudalismo, eles acabam fugindo do problema, que é o caso do Rui Mauro Marini, por exemplo, que é meu pensador de referência. Mas o que é que Rui Mauro Marini faz? Rui Mauro Marini, ele chama os latifundiários de burguesia agroexportadora, ou burguesia rural. Ok, não debato isso.
Só que o Rui Mauro não entra naquelas relações de trabalho. Claramente, as relações de trabalho vigentes no campo brasileiro não eram de trabalho assalariado do estilo capitalista truco. E aí você vai chamar isso de quê? Ele pode chamar de X, Y, Z, beta, gama, Mr. M, não brigo por nomes. Agora, que é um fato historiograficamente muito bem documentado, empiricamente muito bem documentado, que essas relações não eram relações de trabalho livre, no sentido capitalista, tal qual vigiam nos ambientes urbanos, isso é um fato incontestável, sabe? Então, muitos que criticaram o Sodré, negando o termo feudalismo, mas sem resolver o problema teórico que ele levantou em sua obra. Isso é muito importante destacar. Dá aí, Luiz, tua pergunta nova. Bem, Jones, entrando em outra polêmica, né? Aproveitando até algumas contribuições, até dar um alô aí para os camaradas, que a Samara, o Léo Albuquerque, que vai estar semana que vem aqui discutindo o Alberto Passos Guimarães, colocaram. Eu queria saber o seguinte, uma outra questão que aparece, que também é muito polêmica nesse livro, é com relação à chamada Revolução Burguesa Inconclusa, né? Essa categoria que o Sodré vai utilizar ao longo da caracterização histórica que ele vai fazer do Brasil, e ele vai falar que essa Revolução Burguesa Inconclusa, aí abre aspas para a síntese dele, ele está falando de uma revolução burguesa na época do imperialismo e dentro de uma economia dependente. E tendo essa reflexão, já que ele está falando de uma revolução burguesa inconclusa, dentro desse atual estágio social, econômico, histórico, que a gente pode falar, ele vai ter a famosa proposição que a Revolução Brasileira perpassava por tarefas nacionais e democráticas, algo parecido como foi feito na China, em Cuba, no Vietnã. Eu pergunto para você, Jones, isso aí a gente sabe que é muito polêmico, é bom discutir a polêmica, né? Polêmica educa. Qual se a gente pode falar qual é o mérito dessa reflexão do Sodré e, ao mesmo tempo, qual é o limite dela para, por exemplo, para compreender a dinâmica da luta de classe no Brasil no passado e até mesmo hoje? Veja, Luiz, eu acho que a primeira coisa é a gente descartar uma explicação fácil que existe na tradição cultural brasileira, né? Que é a explicação trotskista, que eu gosto de chamar de heterodoxia formalista. Pegaram a teoria de Trotsky da Revolução Permanente, de que nas colônias, semicolônias, países dependentes, as tarefas burguesas em atraso seriam realizadas pelo proletariado num processo de revolução ininterrupta, né? Proletariado das tarefas democráticas em atraso, como a reforma agrária, a instituição da república e por aí vai. E é isso, e é um processo permanente até o socialismo. Só que Trotsky, ele generaliza isso para o mundo sem, evidentemente, ter materiais empíricos para fazer esse processo de generalização. Então, Trotsky cria uma teoria geral para toda a periferia do sistema capitalista. Então, do mesmo jeito que a Internacional Comunista cria uma teoria geral para toda a periferia do sistema capitalista, falando de uma revolução nacional democrática, nacional libertadora, para toda a periferia, a despeito das suas particularidades nacionais, a tradição trotskista ela faz o mesmo, só que em vez de falar de uma revolução nacional libertadora, ela fala de uma revolução socialista com características de revolução permanente. Então, mas as explicações, elas são, enfim, formalistas, né, ahistóricas. Elas são de pouca contribuição para entender a dinâmica real do desenvolvimento capitalista no Brasil. Sodré, ele faz um esforço para tentar entender as particularidades da forma de desenvolvimento capitalista no Brasil, considerando que o desenvolvimento capitalista no Brasil aqui é hiper tardio e se dá já na época do imperialismo. De tal sorte que ele desenvolve a reflexão de que vai, no final do século XIX, especialmente no começo do século XX, crescendo cada vez mais nichos de relações capitalistas no Brasil, a burguesia brasileira vai ganhando cada vez mais importância, e aí com a crise de 29, a Primeira Guerra Mundial, e depois a Segunda Guerra, acontece o que o Sodré chama de pausa imperialista, entre aspas, em que o sistema imperialista mundial é desorganizado de tal forma em que a demanda interna que era suprida via importações de produtos manufaturados é interrompida,
e acaba que a indústria brasileira aqui instalada começa a suprir essa demanda interna num processo que ficou conhecido historicamente como subimportações, e aí isso dá uma dinâmica de expansão gigantesca para a indústria nacional brasileira, consequentemente da burguesia, aliado ao fato de que em 1930, que o Sodré considera uma revolução, há uma reorganização do sistema de poder e do aparelho do Estado, e que a burguesia, sem romper com o latifúndio, assume posições melhores num bloco no poder. Isso faz com que o Brasil entre na era da Revolução Brasileira, para Sodré, só que essa Revolução Brasileira não foi levada até suas últimas consequências. Por quê? Faltava, segundo Sodré, o rompimento com o latifúndio desse bloco do poder, né, que a Revolução de 1930 manteve, é o que o Rui Mauro Marinho chama de estado de compromisso entre o latifúndio e a burguesia industrial. Faltava romper com esse latifúndio, fazendo a reforma agrária, consequentemente, distribuindo renda e riqueza para a reforma agrária, criando um mercado interno sólido, forte, que iria sustentar um processo de desenvolvimento interno da indústria, a partir da demanda interna do povo brasileiro, aliado com um processo de rompimento com o imperialismo, expropriando os monopólios estrangeiros, nacionalizando os setores estratégicos da economia, dotando o Estado de capacidade para desenvolver, para coordenar de maneira quase que planificada o desenvolvimento nacional, isso tendo como substrato um sistema político que seria uma democracia de massas, com participação fundamental da classe trabalhadora organizada, democratizando não só as condições materiais de vida, melhorando as condições materiais, democratizando relativamente o poder, mas democratizando também a cultura e eliminando, isso é muito importante no pensamento da Werneck Sodré, esse racismo e esse elitismo que existia contra a maioria do povo brasileiro que é negro, né, que é não branco, que é mulato. O Sodré destaca muito isso. Então, só que o Sodré acreditava que, como no Brasil ainda faltava levar a Revolução Burguesa até seu último termo, a burguesia teria participação nesse processo de revolução nacional libertadora. Ele acreditava que seria do interesse objetivo da burguesia um processo político que, confrontando com o latifúndio e confrontando com o imperialismo, iria abrir potencialidades de desenvolvimento da economia nacional, do mercado interno, da indústria nacional, que fariam com que um setor da burguesia não associado e não dependente ao capital estrangeiro iria se aliar à classe trabalhadora, aos camponeses, aos intelectuais, desse processo que ele chamava de Revolução Brasileira, dessa Revolução Nacional Libertadora. Sodré sabia muito bem que uma parte substancial da burguesia brasileira era associada ao capital estrangeiro e dependente do imperialismo, especialmente a partir do governo JK, né, que foi precedido pela famosa Instrução 113 da SUMOC, a SUMOC, que é o antecedente do Banco Central Brasileiro, que permitia a importação de máquinas e equipamentos de capital estrangeiro sem cobertura cambial, que possibilitou uma explosão de investimentos estrangeiros na economia brasileira e que vieram principalmente na forma de plantas industriais, fazendo com que o desenvolvimento industrial aqui fosse cada vez mais associado ao capital estrangeiro, ao imperialismo, né, aos monopólios internacionais. Grande prova disso foi a indústria automobilística no Brasil, foi totalmente associada ao capital estrangeiro, com todas as consequências que isso tem para a economia, para a cultura, para a política brasileira, mas, ao mesmo tempo, Sodré considerava que existia um setor da burguesia que tinha certos interesses em um programa econômico nacionalista. Sodré sabia dos limites e vacilações da burguesia, ele até, inclusive, brinca e ironiza aqueles que apontam as vacilações da burguesia para dizer que essa burguesia não tinha nenhuma possibilidade de participar de um projeto nacional revolucionário. Ele fala que está se cobrando da burguesia um comportamento que é do proletariado. Ele dizia que a burguesia não tinha muitas veleidades democráticas. A burguesia era muito mais preocupada com o nacional do que com o democrático. Ele sabia também do nojo, vamos colocar assim, não é uma categoria teórica, mas é isso, do nojo que a burguesia tinha do povo brasileiro. Inclusive, na Introdução à Revolução Burguesa no Brasil, tem 2 capítulos sobre o problema da miscigenação e do racismo no Brasil, e que está muito claro para Sodré como a burguesia brasileira
ela não se enxerga no povo, existe um elemento, além de uma barreira classista, existe uma barreira racial do processo de integração entre burguesia e povo trabalhador. O Sodré sabia tudo isso, mas, a despeito disso, ele entendia que era possível atrair essa parte da burguesia não totalmente integrada nas cadeias de valor controladas pelos monopólios estrangeiros no processo de revolução burguesa. Aqui vem um grande erro do Sodré. E aí Zé Paulo Neto, né, nesse livrinho, que é uma biografia do Sodré, que é muito boa, inclusive, baratinha, acho que é R$10, vale muito ler, é muito gostoso de ler. Zé Paulo escreveu um livro maravilhoso. Zé Paulo, ele fala que, aqui foi o grande erro do Sodré, porque Sodré, ele fez uma coisa que é meio incrível, que é, Sodré, ele tem uma compreensão política, da evolução do sistema político muito boa mesmo. Sodré, ele tem uma compreensão da dimensão racial e do problema de formação histórica da negação da classe dominante para com o povo trabalhador brasileiro. Sodré, ele tem compreensão do caráter marcadamente antipopular dessa burguesia e como ela tinha um medo sistemático de qualquer mobilização popular, por mais contida que fosse. Não custa lembrar que a elite colonial brasileira, quando viu a Revolução do Haiti, ela entrou em parafuso, ela ficou com medo da haitianização do Brasil durante todo o século XIX. O que você mais vieram intelectuais, jornalistas, advogados da classe dominante falando do medo da haitianização do Brasil e que com a Revolução Russa, né, o medo deixa de ser o Haiti e passa a ser os comunistas. Então, há sempre um nível de histeria muito grande na classe dominante brasileira e uma intenção, um universo simbólico de contra-revolução preventiva e permanente contra qualquer movimentação, por mais corporativa, sindical que fosse. É por isso que, inclusive, o primeiro governo Vargas conseguiu tanto entusiasmo da classe dominante, porque quando Vargas monta a estrutura corporativa sobre sindicatos, proíbe o Partido Comunista, caça os comunistas, caça os anarquistas, prende uma porrada de gente, tortura outra porrada, a classe dominante ela teve o seu sonho dos anjos, né? Porque ela viu a política de massa sendo paralisada no Brasil por determinado tempo. A ANL é fechada e por aí vai. Então, só que Sodré, ele, a despeito do que ele, inclusive, escreveu, ele superestimou a disposição político-ideológica dessa burguesia para participar de um projeto nacional reformista. Agora, esse erro não foi só de Sodré. Esse erro foi de uma época histórica inteira. Brizola fala a mesma coisa que ele errou. Paul Schillinger fala a mesma coisa que ele errou, superestimando isso. Vários pensadores depois fazem uma autocrítica. Luiz Carlos Prestes também faz uma autocrítica disso, porque, veja, foi sobre um governo burguês que foi criada a Petrobras, foi criada a Eletrobras, foi nacionalizado lá no Rio Grande do Sul a Bonnie, Sherry e a AT&T. Foram sobre governos burgueses que foram instituídos uma série de instituições de políticas, de fato, nacionalistas, né, que ameaçavam interesses específicos do imperialismo, tal forma que isso fazia com que muitas pessoas acreditassem que existia uma disposição da burguesia para um projeto nacional reformista, nacional libertador. Eu, no meu livro, estou, inclusive, debatendo isso e explicando por que um setor importante da burguesia parecia ter essa disposição política, e eu afirmo que tinha até os anos 50, eu afirmo que até o governo JK tinha um setor importante da burguesia que tinha, sim, um projeto nacionalista, ainda que um projeto antidemocrático, que não queria saber de mobilização dos trabalhadores, mas que era um projeto nacionalista, e eu explico por que esse projeto foi abandonado, e essa burguesia assumiu politicamente o papel de caudatária, de classes dominantes, dominadas, como falava Vânia Bambino, frente ao imperialismo. Mas foi o grande erro da obra de Sodré. Tanto que, se eu não me engano, é nesse livro que a gente está debatendo, ou é em outro, talvez eu seja injusto. Mas o Sodré, para explicar a adesão da burguesia industrial ao golpe de 64, ele fala em confusão ideológica da burguesia.
Então, é como se ele ainda buscasse uma ideia de que não, a burguesia ela foi confundida pelo veneno do anticomunismo, como se não fosse uma decisão consciente, bem pensada, politicamente muito consistente da burguesia em aderir ao golpe empresarial militar e reorganizar o padrão de dominação na economia brasileira. Né? Então, eu diria que esse foi o grande erro da obra de Sodré. Agora, isso que é importante, veja, vários pensadores cometeram esse erro, mas o Sodré foi ostracizado por ele. E aqui tem uma grande sacanagem, que é nosso amigo Caio Prado Júnior, quando ele escreve o seu livro A Revolução Burguesa, A Revolução Brasileira, ele critica pensadores como Sodré, que defendiam a participação da burguesia industrial num processo de revolução brasileira, mas o livro do Caio Prado Júnior também está defendendo isso. Sendo que ele não fala em burguesia nacional, porque o Caio Prado Júnior ele fala no sentido de que colocar limites à iniciativa privada e colocar a iniciativa privada sendo coordenada pelo Estado dentro de um projeto nacional superação da economia colonial, do sentido da colonização. Isso é a mesma coisa que dizer, do ponto de vista político-estratégico, só que com outros termos teóricos, de um projeto nacional libertador com participação da burguesia. É a mesma coisa, só que muda os termos teóricos. E o Caio Prado Júnior ele não foi ostracizado por isso, sabe? Além de que, antes de passar a palavra para o Luiz, o próprio Rui Mauro Marini, no Subdesenvolvimento e Revolução, ele fala como a Polop criticou a formulação do PCB, do Nelson Werneck Sodré, de uma burguesia nacional com interesse num projeto nacional libertador, só que o Rui Mauro Marini, ele admite no livro dele que a Polop fez isso sobre um prisma esquerdista, desconsiderando as contradições intraburguesas que objetivamente existiam, e muito mais de uma perspectiva formalista, troquista, de afirmar que na periferia do sistema capitalista as tarefas burguesas em atraso seriam feitas pela classe trabalhadora e não pela burguesia, do que por uma análise empírica, né? Então, o próprio Rui Mauro Marini, que era um crítico do PCB, um crítico do Sodré, mas um crítico muito respeitoso e honesto, ele fala assim, a gente falou que o Sodré estava errado, mas a gente falou isso não é porque a gente tinha uma boa, sólida análise. E a gente, inclusive, negava as contradições intraburguesas que existiam. Então, assim, o próprio Rui Mauro, quando ele vai tentar explicar por que essa burguesia não aderiu a esse projeto, né, nacional libertador, ele faz uma análise, Luiz, que ele fala que até o segundo governo Vargas, essa burguesia tinha esse projeto. Que esse projeto é derrotado com a derrota do segundo governo Vargas, né, que a lei de remessa de lucros não é aprovada, a lei de limitação de superlucros não é aprovada, e aí Vargas termina se suicidando, e que ali essa burguesia industrial vai se afastando desse projeto. Mas o próprio Rui Mauro, como um crítico nos datas do Sodré, da burguesia nacional e da revolução burguesa inconclusa, ele admite, na análise dele, que existia, por um certo tempo, uma burguesia ali com alguma veleidade de projeto nacional, de algum nível de confrontação com o imperialismo. Ô, Jones, até entrando nesse tema da dependência, né? Óbvio que a particularidade da dependência brasileira vista por exemplo, Rui Mauro Marini é a superexploração. Mas o Sodré também tem acho que é um dos pontos altos desse livro, né? Por isso que eu estou mostrando. Leiam Sodré, mais do que assistir aqui a live e tal. É importante as pessoas lerem os clássicos, né? Para não ficar com uma visão superficial e apenas reproduzir, mas ler criticamente o que grandes pensadores já produziram. E aí, no ponto da dependência, o Sodré, quando vai tentar historicizar a dependência brasileira, ele faz, na minha avaliação, não sei se você concorda, uma das melhores histórias da dívida externa brasileira, né? Em termos de fontes, né? Uma noção da geopolítica do imperialismo muito boa, quanto que nessa parte do livro ele vai do império até a ditadura brasileira. E aí você, que é um estudioso da dependência, da economia dependente brasileira, você coloca o Sodré no hall aí desses grandes historiadores, pensadores que contribuem para a gente entender melhor como é que é a história da inserção dependente associada do Brasil no capitalismo?
né? Mas isso não é. Como eu disse no começo, Sodré era um cara... No início, porque o microfone estava desligado. Vai. O quê? Enfim, não só coloco como destaque o seguinte, e isso é muito importante, isso não é detalhe. Sodré era o cara dos arquivos. Sodré era o cara que ia, estudava, e lia documentos, e parava para ler relatório do Ministério da Fazenda, da SUMOC, que foi o antecedente do Banco Central, e parava para ler os relatórios do IBGE. Ele era um cara que lia os documentos diretos. E por que eu digo que isso é muito importante? Isso deixou de ser moda hoje em dia, né? A gente não para ler os documentos diretos, é sempre procurando as coisas prontas, as coisas amarradas, facinho, bem mastigado, que o exemplo clássico é aquele gráfico pizza da autoria cidadã da dívida, né? Que tipo assim, sabe? É a gente falar de dívida pública baseado num gráfico pizza e nunca parar para tentar ir ler os relatórios do Banco Central, para tentar entender os documentos diretos, para meditar de verdade sobre a questão. Sodré tem uma compreensão que é muito importante, que é como um processo da dívida externa, e aí, galera, aproveitando, né, essa oportunidade, tem uma diferença entre dívida externa e dívida interna, viu? Basicamente, a dívida externa é a dívida em moeda estrangeira, a moeda que a gente não emite, moeda que a gente não controla. Tal sorte que, tanto como a taxa de juros, como o preço relativo dessa moeda, dessa dívida, de acordo com a variação da moeda, a gente não tem controle quase que nenhum sobre isso, né? Então, dívida externa, basicamente, é dívida na libra esterlina inglesa durante a parte do século XIX, começo do século XX, e depois dívida em dólar. Dívida interna é dívida em real, a nossa moeda própria, em que a gente controla a taxa de juros básica da própria dívida interna. Então, existe uma diferença muito grande. Os movimentos populares, os economistas que falavam em auditoria da dívida, em não pagar a dívida pública, eles estavam falando nos 90 em dívida externa. Assim como o movimento de não pagamento das dívidas na periferia do sistema capitalista nos anos 80, que teve um protagonismo muito grande do Fidel Castro enquanto agitador político e do Eric Toussaint enquanto teórico intelectual disso, era também dívida externa. Desde o governo Lula, houve um processo de conversão dessa dívida externa em dívida interna, e o grosso da dívida brasileira é dívida em moeda própria, que significa que a gente controla a taxa de juros básica sobre essa dívida e que o país não vai quebrar por causa do tamanho da dívida. Até porque a dívida é em moeda própria, em real, que o Estado brasileiro emite o real, e a gente nunca vai ficar sem reais para pagar a dívida interna em reais. Porque quem emite o real é o Estado brasileiro. Então, feito esse parêntese, aliás, não termina esse parêntese não, tem uma coisa que é muito importante, que é quem fala do custo que se paga anualmente pelos juros e amortização da dívida, o grande problema, gente, não é a auditoria para descobrir supostas irregularidades, não, né? Porque existe um certo pensamento na esquerda que acha que corrupção resolve tudo, né? Enfim, corrupção e aí irregularidades. O X da questão é a taxa de juros que a gente paga por essa dívida pública emitida em moeda nacional. A manutenção de uma taxa de juros alta pelos títulos da dívida pública brasileira e o seu curto prazo de pagamento diz respeito a um esquema, sim, mas não um esquema ilegal, um esquema de poder, de garantia de remuneração e lucros gordíssimos para os bancos, para o capital especulativo, para o sistema financeiro, mas isso não se resolve com a autoria da dívida, isso se resolve com uma mudança das relações de força, de poder, e a partir disso, uma baixa substancial da taxa básica de juros da Selic, que regula a remuneração da dívida, um alongamento do prazo da dívida, uma mudança na sua função dentro da política econômica brasileira. Então, a gente não vai resolver isso com a autoria da dívida, que não vai mudar em porra nenhuma. Ah, Jones, mas no Equador deu certo, porque era uma dívida externa, a economia do Equador é dolarizada, e na Grécia também, a autoria foi uma autoria
uma dívida externa. A Grécia não tem moeda, a moeda da Grécia é o euro, que é basicamente controlada pela Alemanha. Fechado esse parênteses, o Sodré coloca um elemento muito importante, que é, veja, até os anos 90, a dívida externa tinha uma função fundamental na dependência, porque ela funcionava como um mecanismo de capitalização e descapitalização. Como assim? Repare, o Brasil, basicamente, ele importava, né, bens manufatureiros de consumo e exportava produtos primários, né, produtos pelo latifúndio agroexportador. Então, sorte que uma parte substancial desses bens importados não conseguiam ser cobertos com as moedas internacionais, com as dívidas que a gente conseguia com a exportação de produtos primários. Então, muitos empréstimos acabavam servindo, ou a entrada de capitais, a parte de vendas de títulos públicos, acabavam servindo para cobrir as importações brasileiras. Então, a gente pegava dinheiro de fora, empréstimos, financiamentos, ou até capitais investidos na criação de ferrovias, iluminação urbana. Esses capitais, depois de um certo tempo, eles precisavam ser remunerados, né? Seja pagando juros de empréstimos, seja uma empresa estrangeira, uma linha férrea, e tinha que enviar o seu lucro para a sua filial, galera, desculpa, para a sua matriz nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França e por aí vai. Tal sorte que esse mesmo capital estrangeiro que entrava e que servia para cobrir processo de importação, para, por exemplo, equilibrar a balança de pagamentos no Brasil. Balança de pagamentos é basicamente a diferença entre o capital que entra e o capital que sai. Ao mesmo tempo, esse capital entrava, pouco tempo depois ele estava pressionando saída, porque tinha que se enviar o lucro para fora, né? Remessa de lucros, tinha que se pagar os juros e amortizações e parcelas da dívida. Isso fazia com que o processo de envio desse capital para fora fizesse pressão na balança de pagamentos, e muitas vezes também na balança comercial brasileira, o que demandava cada vez mais o quê? Capital estrangeiro. Então, você tinha capital cobrindo um déficit, um processo de descapitalização, e esse capital vinha, depois ele fazia pressão para enviar mais riqueza, mais capital para fora, o que fazia com que necessariamente a gente precisasse cada vez mais capital. Então, era um ciclo permanente de capitalização e descapitalização, capitalização e descapitalização, em que a parcela do orçamento público capturada para pagar juros e serviços da dívida externa, ou em que a parcela de lucro remetido para fora crescia de maneira constante. Então, sorte que cada rodada de renegociação da dívida externa, seja para alongar o prazo de pagamento, seja para tentar negociar a taxa de juros básicos das dívidas, fazia com que o Estado brasileiro tivesse que adotar as políticas econômicas que os centros imperialistas, detentores dessas dívidas, achassem mais adequadas. Ou seja, era um mecanismo permanente de colocar o país de joelhos, né, a classe trabalhadora, o Brasil, enquanto nação, de joelhos, frente aos monopólios imperialistas centrais, porque cada vez mais que se recebia capital estrangeiro, esse capital gerava mais um processo permanente de terror. E essa explicação do papel da dívida externa, eu falo externa com I, né, mas é com X, esse papel do capital, gerando dívida externa no processo de dependência, ele foi fundamental, um dos mecanismos centrais na dependência até os anos 90, só que esse papel hoje mudou, mas na análise histórica do Sodré estava mais correto, inclusive, com a contribuição indispensável, e que acaba sendo melhor que, por exemplo, a da Vânia Bambirra ou do Rui Mauro, porque, embora eles tratem do mesmo processo, o Sodré oferece dados concretos para fundamentar a sua tese. E o Rui Mauro e a Vânia, basicamente, anunciam um problema que está correto, do ponto de vista teórico e político, mas bem longe de ter a disponibilidade e a riqueza de dados que o Sodré coloca, tanto no Capitalismo e Revolução Burguesa no Brasil, como na história da burguesia brasileira. E aí, Luiz? Mandou outra aí?
Luizinho morreu, foi? Que vem a gente tem outro encontro para discutir Alberto Passos Guimarães, em especial o livro dele, 4 séculos de latifúndio, outro clássico aí do pensamento de esquerda, comunista, no Brasil e da América Latina em geral. E aí, aí eu peço para o pessoal divulgar ao máximo. E aí, uma pergunta, Jones, aí eu acho que essa você vai gostar, essa polêmica, inclusive. O Sodré, nesse livro, ele também critica a categoria de populismo para entender o sistema, em especial, o sistema de dominação no Brasil pré-64. E ele compara, olha lá, ele compara essa categoria com também o uso arbitrário da questão do totalitarismo. Queria que você comentasse isso, né? Ele lá atrás ele já fazia essa advertência, olha que coisa, né? Para a gente mostrar também um pouco a importância de revisitar esse grande pensador com todos os seus limites, mas também com grandes contribuições. Então, eu pedia que você comentar essa questão, que eu sei que você estuda, se debruça muito sobre isso. Veja, quando eu li isso, eu tive quase que um orgasmo, né? Porque eu li, acho que foi em 2014, uma advertência do Louis Althusser, que ele fala que na formulação teórica, toda imprecisão categorial é funcional à classe dominante. Nos poros de cada imprecisão teórica penetram a ideologia da burguesia. O que o Althusser está falando aí? Que o teórico marxista, revolucionária, ele tem que ter precisão, ele tem que ter rigor teórico. É bem que o Althusser, ele falava isso, mas nem ele mesmo seguiu muito o conselho dele, né? Mas o conselho dele me marcou muito. E eu sempre criei algumas desconfianças sobre essa moda, muito presente na academia, de sair criando um novo conceito a cada semana, né? Ou usar, sem muita precisão teórica, os conceitos, né? Então, precariado, ralé, classe que vive do trabalho, essas modas na sociologia do trabalho, ou então, um que está muito na moda agora, e eu vou falar isso, algumas pessoas vão morrer do coração, né? Necropolítica. Agora o Vladimir Safato ele criou uma nova categoria, que é Estado Suicidário. Então, toda semana surge uma categoria nova, um termo novo, decolonial, pós-colonialidade, e por aí vai, que, na real, tem uma capacidade analítica e explicativa, se não nula, muito baixa. E serve muito mais para legitimar autor X ou Y como um produtor de categorias que viram a referência numa categoria que ele produziu num processo circular de autorreferenciamento, do que como elemento explicativo da realidade. O Sodré, ele faz uma crítica muito grande aos pensadores da academia brasileira que começam a falar de populismo à torta e à direita. E aí, repare, aqui é necessário uma advertência. Nem todo autor que fala de populismo era um teórico vulgar. Ottaviani, por exemplo, falava de populismo. Ottaviani está longe de ser um pensador vulgar, um pensador sem rigor teórico, um pensador sem seriedade. Assim como Agustín Cueva, do Equador, né, talvez o maior marxista da história do Equador, também falava de populismo. Também debatia populismo, mas está longe de ser também um teórico vulgar. Então, aqui também não é uma crítica fácil, né? Falou de populismo, não presta. Não é isso. Né? Vamos, juventude que está assistindo, não é essa a questão. Qual é a questão? É que, em média, se criou um debate sobre populismo que tinha duas vertentes, basicamente. Um é a direita, que chamava de populismo toda e qualquer política que tinha algum apelo popular, né? Então, assim, qualquer coisa que visasse ajudar a classe trabalhadora, uma política de reforma agrária, uma política social para complementar a renda, uma política de moradia popular, uma política de construir escolas, era chamado de populista. Assim, tudo e qualquer coisa era chamado de populista. E aí Miguel Arraes foi chamado de populista. Por que Miguel Arraes foi chamado de populista no governo dele antes do golpe? Porque ele criou o chapéu de palha, que pagava um salário para os trabalhadores no período da entre-safra, estimulou a reforma agrária, a irrigação e assistência técnica aos camponeses. Aí ele era populista.
Brizola foi chamado de populista, porque no Rio Grande do Sul também estimulou a reforma agrária, ainda que dentro de um modelo institucional bem complicado, estimulou a construção de escolas, hospitais, era populista, e por aí vai. Então, essa é a visão da direita. E existia uma visão acadêmica, que era a ideia de que o populismo era uma mera ideologia que visava enganar a classe trabalhadora, colocando ela como caudatária da burguesia. E isso parece muito radical, né? Parece, a crítica do populismo significa defender a autonomia da classe trabalhadora, né? A autonomia político-ideológica da classe trabalhadora. Só que, na real, não. Né? Primeiro, duas coisas. Grande parte dos críticos do populismo foram para a direita. Né? Então, eu acho que isso é muito importante destacar isso. Então, onde é que está hoje o Francisco Belfort? Na direita, né? Foi PSDB. Onde é que está o Fernando Henrique Cardoso? Onde é que está o José Serra? José Serra mesmo, do PSDB, que foi candidato à presidência. Foi um crítico conhecido do populismo e tal. Onde é que está o Gianotti, famoso filósofo, também hoje em dia no PSDB? Então, esse povo está tudo à direita, né? Vamos lá. Ou então alguns que estão à esquerda, mas estão à esquerda numa perspectiva petista, como é o caso do Guido Mantega, que lançou um famoso livro em 1980 sobre a economia política brasileira, que era também uma crítica ao populismo e por aí vai. Que assim, não, nenhum desses grandes críticos que tentaram liquidar toda a experiência da classe trabalhadora de 1920 até 1960, na ideia de que eles eram caudatários da burguesia, nenhum deles, dos famosos, está na esquerda, está defendendo a revolução hoje em dia. Então, esse é o primeiro sintoma. O segundo sintoma é que grande parte dos críticos mais sérios, mais bem fundamentados, que entraram nessa onda de crítica ao populismo simplista, saíram. Então, por exemplo, o Rui Mauro Marini, no Subdesenvolvimento e Revolução, ele faz a crítica ao populismo no primeiro ensaio, que é uma crítica muito ruim, que é como as massas estavam sendo enganadas pela fraseologia nacionalista e populista, só que no segundo ensaio, essa crítica moralista, tipicamente paulista, do populismo já some. Então, Rui Mauro Marini, ele percebe, assim como o Teodoro dos Santos também, que nos anos 60 fazia crítica do populismo, depois ele percebeu que, não é bem por aí, sabe? Por quê? Isso eu estou defendendo no meu livro, veja. Estou defendendo no meu livro que de 1954 até 1964 foi o período que, com mais força, a classe trabalhadora teve na história brasileira. Nunca a classe trabalhadora, guiada fundamentalmente, em primeiro lugar, pelo PCB, em segundo lugar, pelo PTB, PCB, mas com muito mais inserção de massas, ainda que o PTB tivesse o aparato institucional de governos, nunca a classe trabalhadora conseguiu tantas coisas como nesse período histórico. Salariais, greves gerais, greves políticas. Só para vocês terem uma ideia, em 62, se não me falha a memória, um dirigente da CGT, a Confederação Geral dos Trabalhadores, Paulo Bastos, ele foi demitido, né, da Varig, ele era piloto. E aí os trabalhadores decidiram fazer uma greve geral, que eles consideraram uma afronta demitir o dirigente sindical da CGT. E fizeram uma greve geral e pararam o Brasil. E aí rodoviários, aeroviários, marítimos, petroleiros, eletricistas, gráficos, vidreiros e tal. Bicho, foi uma greve geral de fato. Você veja o nível de organização e de força da classe trabalhadora. A classe trabalhadora fez uma greve geral porque demitiu o dirigente sindical dela. E ela não aceitava. Considerou uma ofensa, um patrão burguês demitir um dirigente sindical da CGT, da Organização Nacional dos Trabalhadores, e fez uma greve geral. Tanto que o presidente Jango teve que ligar para o dono da Varig e dizer assim: meu irmão, vacila não, readmita aí o cara e tal, porque o bicho está pegando. Aí o dono da Varig teve que readmitir o dirigente sindical. Assim, esse era o nível da classe trabalhadora no pregão. Então, quando você faz essa crítica ao populismo, você está descartando um momento da classe trabalhadora
que a gente nunca teve nada de tanta força. E aqui vem uma polêmica, né? As exaltadas greves do ABC paulista. Aquele momento da classe trabalhadora, no final dos anos 70 e começo dos anos 80, embora tenha sido importantíssimo na história da luta de classes brasileira, não se compara em força, em radicalidade, ao momento da classe trabalhadora no pré-golpe. Não se compara. O sindicalismo brasileiro do pré-golpe, comandado pelo PCB, porque quem dirigia a CGT era o PCB, basicamente, e, em segundo lugar, o PTB, comandado pelos comunistas e pelos trabalhistas, era muito mais avançado, radical, organizado e com base do que qualquer coisa que a CUT já tenha tido em sua história. Isso parece polêmico porque, a partir dos anos 70, especialmente começo dos anos 80, uma série de intelectuais ligados ao PT começaram a difundir a lenda, o mito de que o sindicalismo pré-golpe era um sindicalismo de cúpula, um sindicalismo sem base, um sindicalismo burocratizado, um sindicalismo elitista, que não mobilizava ninguém. E que o novo sindicalismo brasileiro ia finalmente, pela primeira vez na história, criar um sindicalismo no Brasil da base pela base, com a base mobilizada, e não só o sindicalismo de cúpulas burocráticas. Isso ganhou muita força. Eu aprendi isso na minha graduação. Eu aprendi isso no meu mestrado, só que isso é falso. E repito, 1954 a 1964 foi o melhor período da classe trabalhadora brasileira até hoje não repetido. E aí no meu livro autoral, que vai sair esse ano, se a quarentena deixar eu escrever, né, porque chegar na quarentena é muito difícil, eu vou explicar por quê e vou defender essa tese de que o melhor momento do sindicalismo brasileiro é o momento do sindicalismo guiado, comandado pelos comunistas. E o Sodré, atento a tudo isso, ele percebe muito bem a função, né, que o conceito de populismo tem. É para deslegitimar todo esse momento histórico da classe trabalhadora. É para jogar uma parte fundamental da história da classe trabalhadora no lixo. É basicamente isso. O populismo tem como função jogar um momento fundamental da classe trabalhadora no lixo. E aí, velho, ele abre o capítulo sobre populismo. Eu vou ler aqui, porque é muito bom, é sério. Sodré, ele tinha uma ironia que era muito gostosa de ler, né? E diz o nosso amigo Sodré: não tem sido por acaso a difusão entre nós de conceitos como populismo e totalitarismo, que ganham espaços em estudos acadêmicos e passaram à linguagem comum. Um dos aspectos mais curiosos da luta ideológica, realmente, é aquele ligado à confusão conceitual. Ela faz passar como verdades indiscutíveis falsidades transparentes, que não resistem à menor análise. A velha técnica de repetição lhe dá consistência. A falta de clima para discussão científica ou política, ainda que em níveis preliminares, permite a duração a conceitos que carecem totalmente de sentido. Eles são, por vezes, cultivados pela superficialidade de comentaristas e pelo deliberado propósito, ou por ambos, sendo difícil estabelecer a distinção entre uns e outros. Em alguns casos, trata-se de simples divergência semântica em ciências que entre nós não ganharam ainda maioridade. Nesses casos, denunciam apenas mais uma das debilidades do conhecimento, mesmo no nível acadêmico, e constituem uma das características mais evidentes da estrutura da universidade aqui. Isso aqui tem outra curiosidade, que é: Sodré nunca foi acadêmico. Viu? Atenção. Sodré, ele nunca foi acadêmico, ele nunca quis entrar na academia. O Zé Paulo Neto, inclusive, ele fala nesse livro, Marxismo Impertinente, que uma das grandes birras da academia brasileira com Sodré é que Sodré sempre deu de costas para a academia. Sodré nunca foi acadêmico, sempre achou o clima intelectual da academia no Brasil pobre, pouco propício ao raciocínio, à reflexão crítica, à inventividade teórica, e aí Sodré nunca quis ser acadêmico. Percebe? E aí, isso é uma das broncas que a Universidade Brasileira desenvolveu com ele. Enquanto Caio Prado Júnior sempre quis entrar na USP
né, e por muito tempo criaram uma barreira para ele na USP, o Sodré é sempre tipo, foda-se, não ligo para vocês. Eu acho que é isso, Luiz. Então, Jones, vamos lá para a parte final. A gente queria que você fizesse algumas sugestões de obras, quem está querendo iniciar o debate, ler Sodré, também sugestões de, você já fez algumas, né, sobre introdução da obra, como a obra do Zé Paulo, também pela expressão, e por que, em 2020, a gente deve ler Sodré. Qual as necessidades, já está muito claro pelas exposições que foram feitas, mas ela já está aí juntando a coletânea, mas a gente quer saber mais ou menos isso. Eu vou pegar algumas perguntinhas aqui. O Matheus Amorim, ele falou integralismo, mas só que eu acho que deve ser integração latino-americana na superação da dependência nacional. E acho que a maioria das perguntas, das intervenções que foram feitas, já está respondida no livro. Deixa eu pegar rapidão alguns livros aqui. Certo. Deixa eu colocar aqui. Então, pessoal, o Jones foi pegar alguns livros, está resgatando para fazer todas as indicações. A gente está pensando também em fazer outras lives. A gente vai fazer outras lives. Já está programado para a semana que vem, Luiz me ajuda. Mas os próximos debates será sobre Alberto Passos Guimarães, se eu não me engano. Eu vou botar aqui para o Luiz divulgar algumas questões. Liga aí a câmera, Luiz. Oi, gente. Não, a gente já está programando as próximas. Sábado que vem já tem a confirmação do Leonardo Albuquerque. A gente vai debater Alberto Passos Guimarães. Depois, estamos fechando, fazendo uma quarta-feira, se não me engano, dia 14 ou 15 de abril, sobre Florestan Fernandes com Mauriase. E aí a gente está agendando também outras, Augustin Cuevas, Vânia Bambirra, o Lucati com Antônio Carlos Mazeu. Enfim, a ideia é a gente divulgar ao máximo pensadores aí clássicos da Revolução, em geral, da Revolução Social, e a gente vai divulgando para vocês aos poucos. Sábado que vem, nesse mesmo horário, 17 horas, a gente vai discutir Alberto Passos Guimarães, principalmente a obra dele, 4 séculos de latifúndio. O pessoal de Alagoas que está aí ligado vai gostar, um grande intelectual comunista de Alagoas. Né? Só mais um comentário aqui. Sigam nossas redes sociais. Eu meio que fiz aqui um levantamento básico, não sei se está certo todas do Jones, mas nos sigam no Instagram, nos sigam no Twitter, no Facebook. O meu nome é fácil, tá o mesmo nome em quase tudo. Eu vou até resumir melhor aqui, mas é isso, Jones Manuel, aí para o encerramento. Vamos lá. Primeira coisa, eu quero que me convidem para falar do Rui Mauro. Estou aqui me oferecendo, né? E aí, se já tiver alguém na fila, cortem ele e coloquem, por favor. Brincadeira. Esses aqui são os livros que eu tenho basicamente de Sodré, né? Essa pilhazinha de livros aqui. É muita coisa. O que é que eu indicaria como central? Compre essa biografiazinha, Nelson Werneck Sodré, o general da história e da cultura de Zé Paulo Neto, na coleção Vivo o Povo Brasileiro. É uma biografia muito boa, pequenininha, como vocês estão vendo, livrozinho de bolso e tal. Esse livro, Marxismo Impertinente, do Zé Paulo, tem um artigo sobre Sodré, em que o conteúdo dessa biografia é muito parecido com o artigo, só que eu diria que aqui está mais completo, está com mais referências. Como são textos parecidos, mas ao mesmo tempo que o nível de aprofundamento deles já é tão diferente que faz com que não seja bem o mesmo texto. Então, dá para ler os dois. Então, comprem esse livrinho aqui, que é bom no geral, lê o artigo sobre Sodré e essa pequena biografia. Aliado a isso, além do livro que foi meio que base hoje, né, esse Capitalismo e Revolução Burguesa no Brasil, que é muito bom, e que, inclusive, Luiz, a gente nem comentou isso, tem a avaliação de Vargas, de Sodré sobre o governo Vargas, que é uma das melhores avaliações, melhores críticas que eu já vi ao governo Vargas, é um negócio fantástico.
A Farsa do Neoliberalismo é do caralho também, é sério. Uma das melhores críticas ao neoliberalismo que eu já li, é um livro muito bem escrito, e que o Sodré destrói toda a ideologia neoliberal. Inclusive, aproveito para destacar que o Ciro Gomes, ele vive falando que ele foi o primeiro a escrever um livro em português de crítica ao neoliberalismo, né? Isso é mentira, isso é falso. Esse livro de Sodré, por exemplo, saiu primeiro que o Ciro Gomes, né? Eu tenho aqui a 6ª edição, que é de 99, só que a primeira edição saiu bem antes que o livro de Ciro Gomes. Então, o Ciro Gomes está mentindo ou enganado. Tem esse também aqui, Contribuição à História do PCB, que é muito interessante para quem quiser ler um pouco sobre a história do Partido Comunista Brasileiro, por parte de um autor que estava lá, né, que tinha um conhecimento de causa. Esse livro aqui, Nelson Werneck Sodré na Historiografia Brasileira, organizada pelo Marcos Silva, é muito bom também. É uma coletânea de artigos sobre a obra de Nelson Werneck Sodré, debatendo a contribuição dele para pensar a história brasileira. É um negócio assim, indispensável. Esse livro de capa horrível, Tudo é Política, é muito foda, é sério, é muito bom. É uma coletânea de artigos, ensaios, textos de jornais de Sodré. Quem volta me está citando ele é o Euclides. Né? Esse livro é, tipo assim, do caralho, muito gostoso de ler. Eu li numa viagem de avião, assim, e de volta deu para ler. Síntese da Cultura Brasileira, Síntese da História da Cultura Brasileira, que é o nosso Werneck Sodré, como sempre, ele pega do Brasil colônia até os dias atuais, né? E aí fala da TV, fala da universidade, da imprensa, do cinema, do rádio, da porra toda. Esse aqui não. Esse aqui, para quem gosta de literatura, é uma análise de Sodré sobre o naturalismo no Brasil, na literatura brasileira. É um debate sobre história da literatura, teoria da literatura do Brasil, que é do caralho, é o bicho. O Fascismo no Cotidiano, de Sodré, sobre a ditadura no Brasil, que é também muito foda. Livrinho básico sobre o tenentismo no Brasil, do Sodré, um estudo sobre o movimento tenentista. Esse aqui é basicamente um livro de bolso sobre o Brasil, da colônia até o governo Vargas. É muito bom também, velho. Tipo assim, para quem é professor, inclusive, de escola, esses livrinhos dele para formular aulas e tal, é muito do caralho. Livros também sobre a coluna Prestes, né, que é muito foda também. Muito bom. E tem esse, que a capa está destruída, né? A capa saiu, mas a Introdução à Revolução Burguesa no Brasil. É esse livro que tem. Isso aqui tem uma assinatura de outra pessoa, gente, mas não roubei o livro, não. Eu comprei, viu? Que tem o capítulo sobre a miscigenação no Brasil e a crítica ao mito da democracia racial. Eu diria que, fundamentalmente, ler Sodré hoje é indispensável para entender o Brasil. Eu acho que a gente passa muito tempo, né, a esquerda, de maneira geral, lendo coisas que dizem respeito à França, né? A cultura francesa, a cultura italiana, a cultura inglesa. Então, a gente conhece muito Deleuze, Foucault, Guattari, Pierre Dardau, Lavaux, Agamben, Zizek, etc, etc. Ou então, o militante comunista, quando ele começa a se inserir na cultura marxista, ele gasta muito tempo, muita energia sobre Trotsky, Stalin e Trotsky, a briga da União Soviética, e Khrushchev, Stalin, não sei o quê. E a gente precisa conhecer profundamente o nosso país, conhecer profundamente o nosso continente, a América Latina, né? Não significa que, evidentemente, estudar a União Soviética não seja importante, não significa que não ler Guattari, Foucault, Bourdieu, Dardau e Lavaux não seja importante, é bem pequeno, mas é. Mas o central para a gente é compreender os fundamentos da teoria marxista, um sólido estudo em Marx, Engels, Lenin, Gramsci, Rosa Luxemburgo, Trotsky, Stalin, Mao e por aí vai, mas fundamentalmente entender o Brasil. Pensar o Brasil enquanto um problema teórico e político a ser decifrado
enquanto um caminho para tomar o poder. Que esse, para quem leva a sério a política, né, é a tomada do poder. É ter o poder nas mãos para ter as alavancas de transformação radical da realidade brasileira e latino-americana. Então, Sodré é indispensável para conhecer o Brasil, para conhecer a América Latina e para pensar a tomada do poder. E os seus erros iluminam a nossa prática política de hoje, para a gente não repetir os erros que foram cometidos, inclusive, no passado. Então, é um autor que deve ser lido. Ah, tem outro livro que eu esqueci de mostrar, desculpa aí, Uga, que é História Militar do Brasil, publicado pela Expressão Popular, baratinho, livro fundamental para pensar a questão militar no Brasil. Então, eu diria no geral que é isso, ler Sodré para pensar a revolução e a tomada do poder e o Brasil. Ótimo, deixa eu colocar aqui os dois, espera aí que eu estou... Pronto. Então, pessoal, para ajudar vocês e também para vocês terem contato agora na quarentena, né, com essas obras, que boa parte até não está sendo editada, os da Expressão estão disponíveis, né, no site, mas eu tenho um link aqui, eu vou botar na descrição, com boa parte e algumas obras a mais do Sodré disponível em PDF, para vocês transferirem, pegarem e terem contato com essa obra durante esse período de quarentena. Agradeço muito ao Jones, agradeço ao Luiz também, que ele podia aparecer aqui. Liga a câmera, Luiz, para a gente se despedir. A gente já foi pressionado aqui ao Jones, e eu não... Embora a gente esteja distante. Vamos lá, deixa eu botar aqui o Luiz também. Vamos ter sobre Marina, e você vai participar, Jones, talvez com outra pessoa, até para a gente não gerar constrangimentos, né? Também as convites que vai ter Bambirra também, camaradas, mulheres também que vão participar, divulgando as obras de todos esses autores. O Luiz não gosta de aparecer, fica aí desfazendo, tirando... É porque ele fez a barba, ele não está acostumado ainda com a imagem dele. Não, tá bonito, até esse corte aí meu militar também. Não tá cabeludo, deixa eu ligar o microfone. Não, em homenagem ao Nelson Werneck, né? Não tá cabeludo como eu e o Jones, mas é isso, pessoal, agradeço. Se inscrevam no canal, compartilhem, vai ficar a live, e também divulguem no Twitter, YouTube, se vocês tiverem canais, e é isso. Obrigado, próxima semana já vai ter nova live, e é isso. Valeu, camaradas. Abraços! E participem conscientizando a nossa classe. E sigam também o canal do A Voz do Povo. É isso. Eu vou botar o link, todos os links na descrição do vídeo. Valeu, Jones. Valeu, abraço.